Ok, vamos lá. Então, esse vídeo a princípio, que eu estou gravando agora nesse exato momento, é um vídeo a pedido, digamos assim, do meu digníssimo e queridíssimo tio João, meu grande tio filósofo, companheiro de pensamento, de elucubrações, reflexão e companheiro da vida mesmo. Esse vídeo vai ser basicamente uma explicação acerca de um trabalho de hermenêutica, da cadeira de hermenêutica que eu fiz, que eu realizei, acerca da hermenêutica em Nietzsche, um filósofo do século XIX, propriamente dito, chamado Friedrich Wilhelm Nietzsche. E basicamente esse trabalho serve, digamos assim, como uma espécie de explicação dos principais conceitos, pelo menos de forma superficial, digamos assim, do que seria a base do pensamento nietzschiano, mesmo essa afirmação que eu acabei de dar ser um pouco, em termos de nietzschiano, ser um pouco problemático. Ou seja, é um pouco problemático eu conseguir, digamos assim, falar de maneira concisa e exata, e vamos ver o porquê dessa problemática, o que seria os conceitos nietzschianos, justamente pelo fato que nós vamos ver que as coisas elas são muito fluidas. Enfim, não vou me estender muito aqui, que a gente tem muito pano de manga aí para fazer, para ver, para ler, para refletir. Então vamos lá, vou abrir aqui compartilhar a tela, muito bem. Aqui está o trabalho, professor Tiago Cerejeira Fontes, excelente professor, hoje em dia meu professor de filosofia medieval. Então vamos lá. Basicamente, a leitura, digamos assim, a realização desse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler o trabalho mesmo, oralmente. E à medida que eu me senti, digamos assim, que eu senti que é necessário fazer alguma espécie de explicação ou contextualização, digamos assim, histórica, ou do próprio pensamento nietzschiano, eu assim o farei. Então vamos lá. Hermenêutica em Nietzsche. Irenilson Rebelo Araújo, professor Tiago Cerejeira Fontes. Resumo. O termo hermenêutica aparece apenas 3 vezes nos cadernos de Nietzsche e nunca em seus trabalhos publicados. No entanto, os textos de Nietzsche são fontes férteis de ideias, conceitos e argumentos que se cruzam com a tradição hermenêutica. Mais à frente, logo no primeiro tópico, a gente vai, digamos assim, primeiro estabelecer qual é o sentido que nós vamos utilizar do termo hermenêutica para conseguirmos, assim, definir qual seria, de fato, quais seriam, de fato, as possíveis conexões que poderíamos fazer entre o termo hermenêutica e o pensamento nietzschiano. No entanto, os textos de Nietzsche são fontes férteis de ideias, conceitos e argumentos que se cruzam com a tradição hermenêutica. Durante todo o período medieval, a tradição hermenêutica se baseava na exegese de textos bíblicos e religiosos, com diversas estruturas de interpretação textual, mas com uma finalidade divina muito específica de alguma maneira atingível. Então, assim, basicamente nesse ponto específico, o que a gente consegue perceber é o seguinte: o termo hermenêutica ele surge, de fato, no período medieval, justamente com a proposta da exegese, ou seja, da interpretação dos textos bíblicos, a fim de, a partir dessa interpretação, e aí durante o período medieval irá existir uma série de filósofos, teólogos, pensadores que irão justamente discorrer acerca desse processo de interpretação, se qualquer pessoa, digamos assim, pode ter acesso a alguma espécie de entidade divina, que no caso seria Deus ou a palavra divina, apenas lendo os textos bíblicos. Qualquer pessoa, uma pessoa banal, uma pessoa comum, poderia, apenas a partir da leitura da Bíblia, ela poderia, digamos assim, chegar à palavra de Deus, à palavra divina, ou se no caso é necessário, digamos assim, uma espécie de intermediador, ou seja, certas figuras ou símbolos dentro da instituição religiosa que, pelo fato de, digamos assim, terem um estudo mais aprofundado naquilo, elas conseguirem serem esses intermediadores, né? Como é que eu posso dizer? Essa é uma espécie de representação daquilo que de fato a Bíblia fala, né? Então, continuando, né? Mas com finalidade divina muito específica e de alguma maneira atingível.
No entanto, ao haver a transição histórica para o período moderno, novas linhas herméticas surgem analogamente à amplitude de novos objetos a serem interpretados. Então, o que acontece é que, à medida das transformações históricas que o mundo vai sofrendo, que o mundo vai passando, o foco, digamos assim, da interpretação, da hermenêutica, que logo a mais vamos ver que, digamos assim, seria a interpretação de entidades simbólicas, o foco dessa interpretação ela muda. Então, a gente vai começar a ver uma série de fato, hermeneutas, pessoas que trabalham com interpretação, digamos assim, de textos de várias ordens diferentes, e não só de textos, mas também como de obras de artes, enfim, de qualquer entidade simbólica. Analogamente, a amplitude de novos objetos a serem interpretados. Friedrich Nietzsche será o pensador que irá promover com o pensamento tradicional, Friedrich Nietzsche será o pensador que irá romper com o pensamento tradicional europeu ocidental. Irá promover uma abordagem genealógica, esse será um termo muitíssimo importante nesse trabalho e no próprio pensamento nietzschiano, de interpretar não só os textos e obras de maneira autêntica em seu estilo, mas também da cultura, história e do mundo como fenômeno estético. Palavra-chave hermenêutica, Nietzsche. Não, aqui nesse caso, apenas digamos assim, em termos acadêmicos, essa é a minha observação, não colocaria genealógica, eu colocaria genealogia, mas enfim, fenômeno estético. Introdução, vamos lá. Então, agora especificamente no texto. Em termos gerais, a hermenêutica é o estudo e interpretação de entidades significativas ou entidades simbólicas. Portanto, ao analisar um objeto de estudo, deve-se questionar primeiro qual é o limite em que se pode conhecer algo. Segundo, o que se pode de fato conhecer ou interpretar. E por último, consequentemente, qual deverá ser o método utilizado para realizar as outras duas tarefas anteriores. Então, o que a gente vê aqui, a hermenêutica é o processo de interpretação das entidades simbólicas ou significativas, e que antes de a gente, digamos assim, realizar esse processo, a gente precisa estabelecer três coisas. Qual é o limite, digamos assim, o que nós podemos conhecer do mundo ou de qualquer coisa, se é possível conhecer parcialmente, ou se é possível conhecer completamente, ou se não é possível conhecer absolutamente nada, porque isso, digamos assim, não alguns irão dizer que, por exemplo, nessa perspectiva que não é possível conhecer, alguns irão dizer que é porque essa coisa transcende todos nós, ou seja, metafisicamente, estamos falando de algo metafísico para além das coisas físicas, para além da física, ou que na realidade, mesmo pelo fato da nossa, digamos assim, nossa estrutura racional, a natureza nos escapa, né? Existirão diversos pensadores que irão produzir, digamos assim, criar diversas teorias acerca desse ponto. Segundo, o que se pode de fato conhecer ou interpretar? Se são todas as coisas, se são apenas algumas coisas, são apenas as coisas da natureza, ou então, por exemplo, existem coisas que fogem ao nosso pensamento. Por exemplo, um pensador, dois pensadores que me vêm à cabeça agora, que falam coisas semelhantes, principalmente no período medieval, é Plotino e Agostinho de Hipona, né, mais conhecido como Santo Agostinho. Por exemplo, quando eles falam da sua visão acerca de Deus, acerca do que seria o divino, e no caso de Plotino, que seria o uno, eles encaram essa entidade, digamos assim, como algo inefável e incognoscível, ou seja, inefável é aquilo que não se pode falar sobre, e cognoscível é aquilo que não se pode conhecer. Então, existem coisas de fato, ou propriamente até agora pulando, né, digamos assim, de temporalidade histórica, por exemplo, Kant fala da coisa em si, né? Então, do númeno e fenômeno. Então, os fenômenos são coisas que a gente pode conhecer, mas o número a gente não pode conhecer, né? Então, essa justamente é uma problemática que precisa ser questionada digamos assim, no âmbito da hermenêutica, né? E o terceiro é qual é o método que a gente vai utilizar, né? Então, assim, que justamente a partir desse método é que a gente vai conseguir responder, ou pelo menos se tornará mais fácil, digamos assim, a execução das duas tarefas anteriores. Então, vamos lá. O termo hermenêutica aparece apenas 3 vezes nos cadernos de Nietzsche e nunca em seus trabalhos publicados. Logo, mesmo a hermenêutica já possuindo espaço e visibilidade, pode-se assumir que foi de escolha pessoal e intencional do autor não utilizar este termo para descrever de qualquer maneira suas obras ou conceitos. Então, o que a gente percebe é o seguinte, no contexto histórico de Nietzsche, ou seja, Nietzsche nasce em 1844, século XIX, em pleno século XIX.
O termo hermenêutica já tinha surgido na Idade Média, certo? E a Idade Média ele compõe mais ou menos entre o século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Então, os termos já existiam. Ainda tiveram, após o período medieval, ainda tiveram mais 2 séculos, quer dizer, mais 3, mais 4 séculos, que o termo já existia, digamos assim. Então, o fato do Nietzsche não ter utilizado o termo, a gente, digamos assim, pode se inferir que foi de modo proposital. E vamos ver o motivo disso, que é justamente o foco desse trabalho. Isso se deve ao fato de que o próprio pensamento filosófico nietzschiano, como será descrito ao decorrer desse ensaio, rompe com qualquer método concreto, objetivo, de interpretar ou adquirir alguma espécie de verdade universal acerca de qualquer fenômeno. Isso a gente vai Nietzsche, digamos assim, nos seus conceitos e na sua própria filosofia, ele vai deixar muitíssimo claro o rompimento que ele tem, digamos assim, com qualquer pretensão de alguma verdade que seja universal. Até mesmo, justamente, não sei se será possível ver, mas esse será uma das obras que serão citadas nesse artigo, digamos assim, é o Além do Bem e do Mal. Eu acho que não vai aparecer, mas justamente nessa obra, Além do Bem e do Mal, Nietzsche ele vai fazer uma crítica, logo no primeiro capítulo, que se chama O Preconceito dos Filósofos. E, enfim, eu estou dando spoiler, mas basicamente será justamente uma crítica a todo esse modelo, digamos assim, maniqueísta e todo esse modelo metafísico, né, que pressupõe o real, o material e o imaterial, o transcendental, o imanente e o transcendental, o racional e o mundo sensitivo, enfim, tudo isso vai ser dito. Entretanto, mesmo o filósofo se abstendo de qualquer envolvimento direto com a hermenêutica propriamente dita, existem conexões extremamente semelhantes com a tradição hermética que podem ser traçadas em diversas obras publicadas, principalmente no que concerne sua visão acerca do mundo e da experiência humana em sua totalidade. Para Nietzsche, durante todo o processo histórico de desenvolvimento conceptual e filosófico do pensamento humano, houve um processo de deturpação e manipulação daqueles que seriam os reais valores da vida, a vontade de poder. Com isso, desde Sócrates e Platão até o período em que viveram, os valores e até mesmo a maneira como se faz a própria filosofia está completamente prejudicada, sendo necessário desvelar toda a falsa camada que foi, de certa maneira, imposta à vida pelos grandes filósofos e cientistas para podermos, de fato, retornar, ou pelo menos chegar o mais próximo do que seria, de fato, a vida como ela é. Fluida, conflitante, diversa e artística. Nossa, eu escrevi muito bem nesse. Caraca, velho. Escrevi bem pra caralho agora. Meu Deus do céu, foi muito bom, eu garanti. Então, assim, isso a gente tem um texto inteiro para a gente tratar disso. O que a gente consegue perceber é que o Nietzsche, ao fazer, digamos assim, um processo de análise histórica, ele percebe que os valores que foram impostos, aliás, deixe-me como é que eu posso dizer, retratar. Ele percebe que os valores vigentes da sociedade foram impostos por certas entidades, digamos assim, que esses valores específicos não são, de fato, aquilo que possa ser identificado como o real valor da vida, não é? Os cachorros estão latindo e estão me desconcentrando muito agora, meu Deus. Então, o que a gente vai ver nesse trabalho é justamente que a vida para Nietzsche, ao invés de ser justamente essas caixas, essas caixinhas de isso aqui é bom, isso aqui é errado, isso aqui é mal, isso aqui é bom, isso aqui é racional, isso é irracional, isso é racional, isso é sensitivo, na realidade as coisas são muito mais fluidas. As coisas fogem aos conceitos, as coisas fogem às teorias. A natureza ela é muito diversa, ela é muito fluida, ela é muito plural para um conceito humano conseguir abarcar essa pluralidade toda. Isso que a gente vai ver. Estou dando muito spoiler, mas enfim.
Portanto, o intuito deste ensaio é analisar e desenvolver os principais conceitos e críticas do filósofo, a princípio acerca da vida, expor e exemplificar sua visão a respeito do processo de construção histórica do pensamento filosófico e suas características, e, por fim, estabelecer quais são as ligações que podem ser feitas entre alguma espécie de método hermenêutico, se é que ele existe, com o pensamento nietzschiano. Vamos lá. Pronto, começamos de fato o trabalho acerca da vida. Um dos eixos fundamentais do pensamento de Nietzsche é a sua visão acerca da vida. Para o filósofo, a vida é marcada essencialmente por uma pluralidade de fenômenos vastos e em constante conflito. E isso a gente consegue, por exemplo, fazer justamente uma análise com um filósofo muito importante da Idade Antiga chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso e o seu conceito de polemos, o conflito, guerra. Justamente na filosofia heraclitiana, digamos assim, o Heráclito ele percebe que a vida, por conter essencialmente esse caráter de fluidez, ao mesmo tempo ele possui esse caráter de choque, de conflito, de luta, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, de que as coisas estão sempre passando, panta-rei, tudo flui. Então, o Nietzsche, mesmo o Nietzsche, digamos assim, sendo justamente conhecido como filósofo do martelo por criticar toda uma historicidade, digamos assim, de filósofos, todo um conjunto de teorias desde a Idade Antiga até o próprio período dele, o Heráclito vai ser um dos filósofos que o Nietzsche, digamos assim, irá reconhecer como sendo positivo em suas teorias, no desenvolvimento de suas teorias. Então vamos lá, continuando. Desde as formações mais elementares, os seres unicelulares, as plantas, até os seres mais complexos, como os seres humanos, possuem essa vontade intrínseca de se expandir, de querer mais. Ou seja, ele percebe que dentro de todo o espectro da vida, seja nós seres humanos, ou seja, inclusive as próprias plantas, tudo que possui vida, digamos assim, tudo que é parte da natureza, possui essa vontade intrínseca e imanente de se expandir. Justamente isso que a gente vai chamar de vontade de potência, de poder, como alguns falam, vontade de poder, né? Então, esse conjunto de forças que buscam a vida, né? Buscam a vida, ou seja, a força, o poder, se apropriar, digamos assim, é o que Nietzsche irá chamar de vontade de potência ou vontade de poder. Se todas as forças da natureza estão em expansão, elas se chocam, né? Elas entram em conflito, porque aqui, ó, um monte de forças, ao mesmo tempo, tendo esse ímpeto por expansão. Então, é óbvio que, consequentemente, elas entram em conflito, elas entram em choque, elas entram em colisão, né? Então, na luta por continuar a se expandir, esses choques produzem a duração, a forma. E aí eu faço justamente a citação a Viviane Mosé, que tem um livro que agora não está aqui comigo, está em Portugal, chamado Nietzsche Hoje, e ela fala exatamente no livro dela o seguinte: forças são sempre plurais e são sinônimos de choque. A vida é simultaneamente força e forma. A vida é uma pluralidade de forças em choque, produzindo durações provisórias, formas e corpos. Ou seja, é justamente a partir dessa vontade intrínseca de expansão, de poder, de dominação, de sobreposição, que as coisas acontecem, que a natureza flui, que a natureza é. É o caráter essencial da vida. Isso é belíssimo. Vontade de poder, vamos lá. A vontade de poder ou vontade de potência é certamente a característica mais marcante e mais essencial da vida de acordo com o pensamento nietzschiano. Ou seja, a vida sem vontade de poder perde completamente seu valor, sua dignidade, sua característica primordial. Característica esta que sem ela a vida não pode existir. O mundo é essencialmente marcado por um conjunto de inúmeras forças que, de certa forma, emanam de todos os objetos do mundo. Todos os indivíduos, todos os objetos físicos, a vida como um todo, possuem uma espécie de pulsar que é completamente plural, diverso e variado. Nossa, eu escrevi muito bem, meu Deus. Logo, com essa constância de forças possuindo ao mesmo tempo uma vontade incessante de expansão e dominação, algumas forças irão se sobrepor e dominar outras.
E isso é um processo completamente natural. Isso é um processo que é justamente a vida, faz parte da vida, é a vida como ela é. Consequentemente, haverá um processo de hierarquização contínua de forças. Ou seja, existem aquelas forças que são dominadas e aquelas forças que dominam, visto que essas também variam em sua intensidade. Ou seja, toda força está, portanto, numa relação essencial com outra força. Uma força é a dominação, mas também é o objeto sobre o qual uma dominação se exerce, né? Então, assim, existem forças que possuem intensidade maior. E a partir desse fato dela ter uma intensidade maior, ela consequentemente conseguirá se sobrepor a outra força. E aí a gente vai ver justamente as categorias que o Nietzsche coloca para essas forças. Vamos lá. Existe um diferencial nas forças, algo que de alguma maneira conduz essa força para algo. Esse diferencial chama-se vontade. Essa vontade não se exerce misteriosamente sobre músculos ou sobre nervos, menos ainda sobre uma matéria em geral, e sim necessariamente sobre uma outra vontade. Ou seja, as forças elas não são exercidas, digamos assim, sobre os corpos, mas sim sobre as outras vontades que os corpos exercem. Deu para entender mais ou menos? Justamente pelo fato de todos os corpos eles exercerem algumas forças, não é sobre os corpos propriamente dito que as forças são exercidas, mas sim sobre as forças que os corpos emanam. Nietzsche irá fazer dois tipos de distinção em termos de qualidade da força e da vontade, respectivamente. Ativa e reativa, para a qualidade das forças, e afirmativa e negativa para a vontade. Então a gente tem uma distinção também que eu acho que talvez tenha ficado um pouco não tenha ficado tão compreensível assim, a diferença entre força e vontade. Mas, digamos assim, o que existem a princípio mesmo é a força. A vontade é justamente esse diferencial que se molda na força. Então, vamos lá. A força ativa se refere à força que, durante o processo de conflito, conseguiu dominar a outra. Portanto, ela foi maior que a força dominada, a força que age. A força reativa é aquela que, em termos de quantidade, não teve força suficiente para dominar. Portanto, reage. Vale salientar, ó, do 3 ali embaixo, vale salientar que mesmo que uma força domine a outra, nenhuma das duas perde em sua característica de força, possuindo ainda intrinsecamente vontade de expansão e dominação. Ou seja, mesmo que uma força ela seja dominada, ela tem esse, digamos assim, caráter de submissão, ainda assim ela tem a vontade de dominar. Ela tem esse ímpeto de dominação, de querer mais, que é a característica dela. A vontade afirmativa se refere à vontade que afirma, que aprecia a vida, diferente da vontade negativa, que nega e deprecia a vida. Mesmo o fenômeno da vontade sendo algo especialmente complexo, e aí, né, enfim, peço compreensão também, né, estou no primeiro ano tentando falar algo sobre Nietzsche, enfim, muito complexo. Só um parênteses agora. Muitas vezes, ao decorrer, justamente até das conversas que eu tive com você, tio João, enfim, ou pessoa que esteja vendo, que eu tive com meu tio, eu achava que tinha uma espécie de compreensão até que interessante acerca do pensamento nietzschiano. Sei que sabia me dar muito meus conceitos, porque eu sabia o que era vontade de potência, coisa nesse sentido. Mas na realidade o que a gente consegue perceber é que, na realidade, o pensamento nietzschiano em si, ele é abissalmente complexo. Justamente por conter esse caráter fluido próprio da teoria filosófica dele acerca da vida. Então, a gente consegue, digamos assim, perceber que o próprio pensamento nietzschiano, ele entra... A própria forma de fazer filosofia, ela é coerente com a vida, né, que ele retrata. É interessante isso. Então, assim, como alguns linguistas falam, talvez, digamos assim, estudar o pensamento nietzschiano como pegar em água, né? Tentar pegar em água. Sempre tem algo que escapa, né? Sempre tem algo que cai, escapa, você não consegue pegar firme. Sempre tem algo que escapa. E a gente vai ver quão genial é isso, o fato dele ter conseguido fazer essa... Como é que eu posso dizer? Essa conjugação, né, entre a própria estrutura, digamos assim, filosófica dele e essa característica da vida. Mesmo o fenômeno da vontade sendo algo especialmente complexo,
Ao haver o processo de hierarquização das vontades, forças e vontades que dominam e que são dominadas, cria-se a possibilidade de analisar esse esquema de vários pontos de vista, histórico, social, político, filosófico, etc. Ou seja, aí que entra o ponto agora mais prático da coisa, e não necessariamente tão, talvez, teórico, alguma coisa nesse sentido. Mas o que o Nietzsche percebe é que, a partir de certas forças que são dominadas e que dominam, isso vai mudando não só, digamos assim, as formas ou as coisas que a gente viu há um pouquinho atrás, mas também caráteres históricos, sociais, políticos. A própria história é moldada em cima das sobreposições dessas forças. Genial! Genial! Impressionante mesmo. Entretanto, esse processo de análise só será possível a partir de uma visão genealógica em qualquer aspecto que seja analisado. Ou seja, é justamente a partir do processo de análise histórica que, no caso, o Nietzsche irá, digamos assim, produzir, criar o que ele chama de genealogia, ou seja, um processo de ir até o gene, até o cerne da coisa, de certa maneira. É a partir apenas desse processo que a gente consegue analisar essas forças. A princípio, a genealogia significa ir até a busca dos verdadeiros valores que conduzem à natureza. Fazer uma espécie de arqueologia. Arqueologia é um termo Foucaultiano. Vou dizer o termo Foucaultiano. Justamente pelo Foucault ele ser muito influenciado pelo Nietzsche, em termos de hermenêutica, digamos assim, ou seja, interpretação das entidades simbólicas, o Foucault ele utiliza justamente esse termo específico, a arqueologia da história. Um desvelamento do que estiver sendo investigado. De onde é que eu tirei esse quadro aqui? Pronto, eu fiz uma observação. Neste momento, portanto, cria-se um principal paralelo entre o conceito de hermenêutica como interpretação de entidade e o processo genealógico nietzschiano. O conceito de genealogia como base hermenêutica será abordado mais à frente. Ou seja, será justamente nesse ponto específico da genealogia que a gente consegue, digamos assim, ter, em princípio, um processo de... qual é a palavra que eu uso, meu Deus? De paralelo entre o pensamento propriamente nietzschiano e a hermenêutica, como interpretação da vida, das identidades simbólicas. Continuando. Portanto, quando se trata de analisar e interpretar algum fenômeno, deve-se levar em consideração esse caráter plural que reside na totalidade do universo. Ou seja, no que diz respeito ao leque da hermenêutica, sua resposta parece ser tudo. Ou seja, respondendo à primeira pergunta, o que é que pode ser conhecido, o que é que pode ser interpretado, digamos assim, para Nietzsche? Tudo. Não são apenas textos, obras de arte e assim por diante que exigem interpretação. E lembrando que, assim, interpretação, no sentido nietzschiano, não necessariamente, ou pelo menos no sentido que eu estou querendo abordar agora, não necessariamente significa chegar a uma espécie de verdade específica ou interpretação final sobre alguma coisa, mas sim o processo de análise. Ou seja, você questionar aquilo. Exige interpretação, mas algo como a totalidade da experiência humana, ou seja, toda a experiência humana é passível de interpretação. Logo, o indivíduo com o intuito de interpretar o mundo deve agir consoante ao modo plural no qual a natureza se apresenta, ou seja, ao analisar ou interpretar uma entidade simbólica, ele deve agir justamente consoante a esse modo plural diverso que é a vida. E aí eu utilizo um trechozinho que eu acho que é justamente de Além do Bem e do Mal. Também ele deve ser crítico, cético, dogmático, histórico e, ademais, poeta, coletor, viajante, e charadista, e moralista, e vidente, e espírito livre, que é um termo que ele cunha em humano demasiado humano. Eu também tenho aqui. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Que, na realidade, nessa edição que eu tenho, não fala, mas, se eu não me engano, na tradução mesmo, ele fala, Humano Demasiado Humano, um livro para espíritos livres, se eu não estou enganado, mas esse termo é justamente do Humano Demasiado Humano. Tudo, enfim, para poder percorrer o circuito dos valores humanos, dos sentimentos de valor e poder, lançar um olhar de múltiplos olhos e múltiplas consciências, da mais excelsa altitude aos abismos, dos baixos para o alto,
Ou seja, justamente aquele que irá interpretar, ele necessita ter essa característica de alteridade, ou seja, conseguir, digamos assim, se adaptar, não é que se adaptar a palavra que eu queria, mas como é que eu posso dizer? Talvez interpretar no sentido da interpretação dele possuir essa característica de ser o mais diverso e plural possível, dele conseguir, digamos assim, viver, atuar, viver, interpretar todas, a maioria, como é que eu posso dizer, meu Deus? A maioria de formas possíveis de interpretação. Então, ele tem que ser tanto cético e dogmático. Ou seja, precisa andar por todos os vales possíveis. Ele precisa ter essa característica de alteridade. Vamos lá, continuando. A interpretação, seja de valores ou de outras entidades, requer conhecimento abrangente, habilidades diversas e... pronto, aí. Agora uma explicação mais interessante daquilo que eu falei. A interpretação, seja de valores ou de entidades, requer conhecimento abrangente, habilidades diversas e capacidade de mudar entre perspectivas divergentes, necessitando haver, portanto, uma espécie de sagacidade. Pronto, é aquilo que eu estava falando da interpretação, você viver uma sagacidade, uma alteridade para conseguir enxergar através do maior número de expressões possível acerca dos fenômenos. Ou seja, você precisa utilizar o maior número de lentes possíveis. Você não pode ter apenas uma lente, porque a natureza não tem uma lente, a natureza tem 1 bilhão de lentes diferentes. Ela é plural, vasta, sempre é isso, o pensamento nietzschiano é isso. O conflito encontrado por Nietzsche, que permeia toda a civilização desde o período antigo até o moderno, é o fato de que a maneira pelo qual os seres humanos interpretam os fenômenos está completamente danificada, não está de acordo com a natureza, ou seja, desde, digamos assim, e a gente vai ver que isso acontece desde a Idade Antiga, mas principalmente com Sócrates e Platão, a forma como as pessoas, como os indivíduos, eles interpretam a natureza e até mesmo como eles agem, está completamente dissonante desse caráter plural, não é? Ou seja, então, consequentemente, a interpretação das pessoas, a forma, a maneira pela qual os indivíduos interpretam, está completamente danificada. Logo, o objetivo do filósofo não é só revelar os fenômenos mal interpretados e prejudiciais, mas também a forma com que essas interpretações acerca dos fenômenos surgiram e se consolidaram durante a história. Então, isso aqui justamente é o princípio do que seria uma genealogia da moral. Ou seja, não é só você revelar aquilo que está mal interpretado, mas é você entender também, por exemplo, quem foi quem... Não é só, por exemplo, você revelar a força que está que foi imposta, mas você revelar a força que está por detrás e como ela se consolidou. Vamos entender melhor isso. Isso vai ser melhor explicado. Portanto, temos 3 pontos. Pronto, respondendo as três questões do início do texto. O alcance da interpretação é algo como a totalidade da experiência humana. Os métodos de interpretação incluem conhecimento amplo, bem como reversões de perspectiva, e a habilidade interpretativa é necessária porque muitas de nossas interpretações atuais são profundamente prejudicadas e danificadas. Então, o método será justamente a genealogia. O que podemos conhecer é absolutamente tudo. E a outra pergunta eu esqueci qual é, deixa eu voltar. Ok, não estou achando. Aqui, achei. Qual o limite, segundo o que pode de fato conhecer? Pronto, já foi respondido. É a totalidade da experiência humana. É a totalidade da experiência humana. Vamos lá. Primeiro capítulo da obra Além do Bem e do Mal, o Preconceito dos Filósofos. Em uma de suas obras mais influentes, intitulada Além do Bem e do Mal, Nietzsche, ao fazer uma leitura histórica acerca do conhecimento, percebe um rompimento extremamente problemático na estrutura do pensamento, com início precisamente no período da Grécia Antiga
através de Sócrates e Platão, que se configurará como a maior chaga do pensamento humano e se perpetuará até o período em que vivera. Esse problema Nietzsche denominará o preconceito dos filósofos. A longa história da filosofia, aos olhos de Nietzsche, é marcada essencialmente pela metafísica, que eu tinha falado logo no começo, por ele compreendida como uma estrutura de pensamento cujo alicerce fundamental é a crença na oposição dos valores. Aquilo que eu tinha falado. Vamos lá, justamente. O pensamento filosófico é considerado metafísico na medida em que é constituído basicamente em torno de conceitos antagônicos, tais como essência e aparência, razão e instinto, verdade e mentira, razão e sensação, imanente e transcendental. Então, ou seja, essa necessidade criada pelo ser humano de organizar os objetos do mundo em categorias é marcada pela necessidade que o indivíduo possui em exercer alguma espécie de controle sobre o meio que vive. Ou seja, justamente por conta da necessidade que o ser humano ele tem de exercer poder sobre as coisas que ele começa a organizar o mundo de maneira engessada, né? Coloca em certas caixas, constrói conceitos. Este é o preconceito característico dos metafísicos. De todos os tempos, este gênero de apreciação se encontra na base de todos os seus procedimentos lógicos. A partir desta crença, esforçam-se em alcançar um saber. Criam uma coisa que, afinal, será pomposamente batizada com o nome de verdade. Ou seja, com o intuito de exercer poder sobre a natureza, os seres humanos criam conceitos, criam teorias, criam termos e criam um conceito de verdade. A partir do surgimento do conceito e significado de verdade, a humanidade torna-se completamente escrava de uma ambição fervorosa pelo incondicional, pela causa, pela coisa em si, fazendo uma referência kantiana, e paralelamente desenvolve uma aversão a tudo aquilo que não se encaixa nos padrões lógicos instituídos inicialmente pelos metafísicos e posteriormente estruturados pelos físicos. Ou seja, tudo aquilo que foge o que seria um ideal de verdade, tudo aquilo que foge esse esquema lógico, que não é o que não é ignorado, é tido como uma bobagem, é tido como algo incorreto, incerto, instável, né? Para Platão, por exemplo, ele estabelece justamente um peso, digamos assim, importância muito maior àquilo que seria metafísico, aquilo que seria, entre aspas, o mundo das ideias, a ideia, a forma, né, que Platão chama em grego de eidos, do que propriamente o mundo das sensações. O mundo das sensações precisa ser esquecido. Então a gente sempre coloca, por exemplo, aí que tá, né? A gente sempre coloca uma importância muito maior em um mundo, em uma coisa específica, em algum ideal, e Nietzsche é completamente contra ideais, mas no caso é justamente isso que ele está criticando. Não só Platão, mas toda a estrutura de pensamento filosófico, historicamente a gente consegue perceber que eles colocam um peso nesses ideais, eles colocam um ideal em uma certa coisa e excluem a outra. Né? Excluem a outra, alegando que aquilo não tem importância, ou que aquilo foge da realidade. O que a gente vai ver no pensamento nietzschiano é que, na realidade, tudo isso é natureza. Não só o que seria uma espécie de conceito de verdade, mas também a mentira. Né? Não só a razão, mas também a sensação. Tudo isso é vida. Não tem nada que seja mais importante que o outro. Com isso, todas as características propriamente naturais, como os sentidos e as aparências, são deixadas de lado, ignoradas, esquecidas, em prol de uma verdade que está além das coisas físicas, né? Ou seja, metafísica, para além deste mundo. Logo, os seres humanos esquecem a vida que de fato possuem e passam a colocar o seu valor em algo fora do mundo, algo que, de acordo com Nietzsche, não existe. Ou seja, e aí, esse 8, eu já sei exatamente qual é a referência que eu vou fazer, é justamente sobre o niilismo. É você colocar o valor da vida aqui, ó, em algo que está fora da vida. Vamos lá. O conceito intitulado como niilismo, do latim nihil, nada, significa, de acordo com a filosofia nietzschiana, negar o valor da vida em prol de uma outra vida ou algo que não existe, ou seja, nada. O filósofo Gilles Deleuze, em seu livro Nietzsche e Filosofia, que eu tenho, mas também não está aqui comigo no Brasil, irá classificar o niilismo nietzschiano em 4 tipos. O niilismo negativo, que predomina a negação desta vida em nome de uma outra vida além desta.
que no caso seria, por exemplo, o cristianismo. O niilismo reativo, marcado pela razão científica que reage contra a promessa de uma vida ou de uma verdade transcendental metafísica. Então, ou seja, por exemplo, o positivismo. O niilismo reativo ele está se referindo especificamente ao positivismo, ou seja, é justamente a pretensão que o ser humano tem de achar que ele possui uma espécie de poder de resolver tudo do mundo, que a ciência é de fato a verdadeira salvadora da pátria, vai ser a solução de todos os problemas. Marcado pela razão científica que reage contra a promessa de uma vida ou de uma verdade transcendental metafísica. O niilismo passivo, aquele que percebe que, de fato, não há nada, nem nesta vida, nem em outra transcendental, que seria algo, se eu não estou enganado, relacionado ao budismo, ou certas práticas orientais, que, digamos assim, talvez fosse justamente esse niilismo que nega tudo. E o niilismo ativo, que é o principal, que é o que o Nietzsche ele enaltece, que ele diz qual é a importância maior. Representa, eu estou aqui, ó, representa o momento em que a negação nega a si mesma, possibilitando assim uma afirmação, ou seja, a vontade potencial, uma afirmação dessa vida, de fato como ela é, aplicando ativa e diretamente a vontade de potência para criar novos valores, ir além do homem. Ubermensch, o além do homem. O termo super-homem é problemático. Muito bom. Com isso, a humanidade se afasta do seu caráter natural e busca o artificial, a criação, aquilo que não é real, apenas para satisfazer sua vontade de controle. Por princípio, estamos dispostos a sustentar que os juízos mais... Aí uma citação, né? Por princípio, estamos dispostos a sustentar que os juízos mais falsos, e entre estes os juízos sintéticos a priori, são para nós os mais indispensáveis, que o homem não poderia viver sem as ficções da lógica, sem relacionar a realidade com a medida do mundo puramente imaginário do incondicionado. Caramba, que os cachorros estão latindo bizarro. Sem relacionar a realidade com a medida do mundo puramente imaginário do incondicionado e sem falsear constantemente o mundo através do número. Renunciar aos juízos falsos equivaleria a renunciar à vida, a renegar a vida, ou seja, ele está falando novamente do preconceito dos filósofos, essa necessidade de criar algo que está fora da vida, a necessidade de criar coisas que não correspondem a essa coisa plural da vida. E o ser humano, o indivíduo, ele se tornou muito apegado a esses conceitos e, consequentemente, renunciar a esses conceitos é renunciar a toda uma vida que foi criada. Tem que ter noção de que toda a estrutura que foi desenvolvida no mundo, historicamente, de pensamento, seja ele filosófico, enfim, foi uma criação que não existe. Ou seja, foi criado um mundo em cima do verdadeiro mundo. Deu para entender mais ou menos? Isso vai ser elaborado. Bem elaborado. Portanto, o que o filósofo irá propor é a análise não só das estruturas metafísicas, como o conceito de verdade, e irá afirmar que, e aí essa é uma citação, eu já sei de cara qual é, um texto muito importante chamado A Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que são metáforas. Isso é um termo muito importante, porque ele utiliza a verdade, classifica a verdade justamente como uma metáfora. Ou seja, se eu chamo isso aqui de caderno, isso é uma metáfora. Por quê? Porque o termo caderno não necessariamente se refere a isso daqui como um todo. O termo caderno é apenas uma palavra. A coisa em si, digamos assim, é isso. Isso é a verdade. O caderno é apenas uma referência, mas não é a coisa mesmo. E aí é até interessante que a gente consegue fazer uma analogia, por exemplo, aos sofistas, né? Como, por exemplo, um sofista muito importante como o Gorgias de Leontinos. O Gorgias, ele é um filósofo, um sofista, mas também um filósofo, que... Tá, eu preciso... Não tem problema, né? Já que isso é uma
justamente uma lucubração filosófica, o ponto é o seguinte: os sofistas eles eram marcados justamente, eles têm uma importância muito forte naquilo que se refere justamente o questionamento acerca do que seria a verdade. Então, assim, se a verdade ela é exposta através de linguagem e eu posso manipular a linguagem, então eu posso manipular a verdade. Então, justamente que vai surgir justamente aquela nobre frase do Protágoras, de Abdera, chamada que diz: o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem ele consegue manipular a sua própria verdade, justamente pelo fato dela ser dita através de linguagem. Sendo que o Gorgias ele era completamente averso a qualquer tipo de linguagem, justamente porque aquilo não representava de maneira alguma aquilo que estava tentando ser descrito. Então tem até uma lenda, um boato, digamos assim, que o Gorgias ele evitava falar mesmo, falar ao máximo. Ele sempre, digamos assim, que ele queria se referir a alguma coisa, ele apontava. Então ele era tipo um mudo, ele fazia tipo assim, se ele queria se referir a um copo, ele apontava para o copo, porque a palavra copo não necessariamente significa isso aqui, porque a palavra é apenas uma metáfora, apenas uma mentira, apenas uma, enfim, continuando a citação, né? Novamente, do começo. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que são metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua esfinge e agora só entram em consideração como metal, não mais como moedas. Ou seja, as pessoas elas criam conceitos, mas esquecem. E é importante salientar uma coisa: o problema não é você criar um conceito, até porque isso é necessário. O Nietzsche ele tem os conceitos dele, ele tem as palavras, ele escreve através de palavras. É importante. O erro é isso. Eu vou até olhar para cá. O erro é esquecer que tudo isso não corresponde à vida propriamente dita. Que tudo isso foge, que a vida escapa à palavra, a vida escapa ao conceito, a vida escapa ao termo, a vida escapa a qualquer construção humana, a vida é muito mais. Percebe? Continuando. E que permearam toda a história da civilização, mas também como essas estruturas não encaixam e, pelo contrário, se afastam do caráter mais essencial da vida, a pluralidade, o choque, o conflito. Logo, este será um dos momentos em que Nietzsche se afasta relativamente da tradição hermenêutica pelo fato de desconsiderar toda e qualquer pretensão de verdade ou interpretação universal acerca da natureza. Acerca da natureza. Calma, vou ler aqui agora, eu me perdi um pouco. Só porque eu viajei. Logo, estarão nos momentos em que Nietzsche se afasta relativamente da... Bom, é justamente nesse momento que o Nietzsche se afasta da tradição hermenêutica, justamente pelo fato de ele desconsiderar qualquer pretensão de verdade, qualquer pretensão de alguma coisa que seja objetiva. Justamente por um caráter plural. Linguagens e conceitos. A linguagem é certamente um tema muito criticado por Nietzsche, visto que é pela linguagem que é possível transmitir, comunicar qualquer tipo de conhecimento ou visão acerca do mundo. Entretanto, mesmo que a linguagem seja de fato algo intrínseco à comunicação, o processo de criação desta linguagem carrega um defeito também intrínseco dentro de si. Muito bem escrito. Este defeito é produzido no momento da criação do menor formato de linguagem possível a ser transmitido. A palavra. Ou seja, a palavra é elemento fundamental para nós conseguirmos nos comunicarmos, mas ela carrega dentro de si um defeito intrínseco a ela, que é a falha em conseguir descrever a porra dos objetos. A palavra para Nietzsche é uma convenção, criada pelos seres humanos inicialmente pela necessidade de sobrevivência, mas também por uma grande capacidade de memória. Contudo, a palavra falha na tentativa de descrever o mundo na medida em que faz parte da natureza da palavra abreviar e, consequentemente, limitar limitar o mundo. Ou seja, a falha da palavra, a palavra é necessária no contexto de sobrevivência, ou seja, um dos quesitos fundamentais para o desenvolvimento das sociedades, isso falando bem tipo,
nas comunidades pré-civilizatórias foi justamente o surgimento da comunicação. Então, a partir da comunicação, os seres humanos conseguiram sobreviver, criar coisas, comunicar, enfim, manter uma comunidade, evoluir. Evoluir, conceito problemático. Mas, justamente, a palavra, mesmo que tenha essa importância, tem a sua importância, ela também carrega um defeito, que é a limitação da vida, a abreviação da vida, a abreviação do mundo. Portanto, o defeito da palavra e, consequentemente, da linguagem é tornar a natureza, que é caracteristicamente plural, múltipla, em algo singular, criando um novo mundo que é diferente do real. Olha aí, justamente o que eu disse, né? É criado um mundo em cima, é criado um novo mundo em cima do nosso mundo, do mundo de verdade. A história da linguagem é a de um processo de abreviação. Com base nesse rápido entendimento, as pessoas se unem cada vez... Isso é da Viviane Mosé. Com base nesse rápido entendimento, as pessoas se unem cada vez mais estreitamente. Quando é maior o perigo, a maior necessidade de entrar em acordo, com rapidez e facilidade. Entre todas as forças que agora dispuseram do ser humano, a mais poderosa deve ter sido a fácil comunicabilidade da necessidade, que é, em última instância, o experimentar apenas vivências medianas e vulgares. É a partir da palavra que se torna possível o desenvolvimento de qualquer espécie de linguagem. Um conjunto de sinais que, ao se referirem às coisas, anulam todas as qualidades essenciais. Um conjunto de sinais que, ao se referirem às coisas, anulam todas as qualidades essencialmente peculiares a elas. Tão exatamente como uma folha nunca é idêntica a uma outra, assim também o conceito de folha foi formado graças a um abandono. Olha, isso é incrível. Tão exatamente como uma folha nunca é idêntica a outra, ou seja, um livro não é igual ao outro, um copo não é igual ao outro, nunca é idêntica a uma outra, assim também um conceito de folha, ou de livro, ou de copo, foi formado graças ao abandono deliberado destas características individuais, graças ao esquecimento dessas características. Ou seja, isso é uma crítica nítida, por exemplo, à filosofia platônica. Por exemplo, para Platão, existe uma ideia perfeita, digamos assim, do que seria um copo. E essa ideia abarca tanto esse copo como esse copo. É a forma. A forma de livro abarca tanto esse livro quanto esse livro. Porque existe, digamos assim, algo que faz com que a gente denomine essas duas coisas de livro, mesmo eles sendo livros diferentes. Entretanto, para Nietzsche, mesmo existindo, digamos assim, esse termo, essa forma, a aplicação dessa forma é falha. Justamente porque ela esquece a vida. Ela esquece que, por exemplo, quando eu falo livro, eu não digo, por exemplo, livros cor salmão, de tal nome, tal formato, tal tamanho, tantas páginas. Eu só digo livro. Tá entendendo? Portanto, ao analisar uma obra literária, por exemplo, ou simplesmente qualquer objeto da natureza, todos os dados contidos para além do texto, para além da gramática em si, são anulados, esquecidos, pelo fato de que a própria linguagem em si, ao tentar descrever aquilo que se propõe, falha na falta de capacidade em abarcar todas as características para além do texto, ou seja, tudo. Vou ler de novo, essa frase é muito importante. Portanto, ao analisar uma obra literária, por exemplo, ou simplesmente qualquer objeto da natureza, todos os dados contidos para além do texto, que é uma criação, ou seja, não existe, a palavra não existe, a palavra é uma criação humana. Para além da gramática em si, são anulados, esquecidos, pelo fato de que a própria linguagem em si, ao tentar descrever aquilo que se propõe, falha na falta de capacidade em abarcar todas as características para além do texto. Todas as características para além daquilo que é criado, daquilo que não existe,
é aquilo que existe, ou seja, o mundo. Ou seja, necessariamente, a linguagem esquece o mundo. Quando o humano cria o sistema de códigos de linguagem, é quando funda também as primeiras leis da verdade. Verdade é utilizar corretamente os códigos. Verdade é utilizar corretamente os códigos. É obedecer a esta convenção. Será nesse momento que começará a surgir os primeiros sensos da moral. Os conceitos junto à linguagem nascem de uma simplificação do mundo. A partir dessa simplificação, cria-se um mundo fictício que se opõe ao mundo real. Um mundo que esqueceu quem realmente é. Genial. Genial. Genial, genial, genial. E aí, por exemplo, isso que eu acabei de falar de a verdade é utilizar corretamente os códigos, é o que a gente encontra na lógica. O que é a lógica? Para a lógica, ou é ou não é. Não existe meio termo. Porque primeiro, ou seja, estabelecemos uma premissa. Ou seja, essa é a base que a gente vai trabalhar. A partir dessa base, a gente consegue falar, isso é isso, isso é isso. Baseado em quê? Na premissa. Ou seja, a conclusão, ela só é verdadeira ou falsa baseada na premissa. Certo? Então, uma coisa é verdade quando ela é correspondente a essas estruturas. E é por isso que a gente vai ver como a lógica e como o conceito de verdade, ele é falho, ele é problemático, porque a base dele é justamente algo que esqueceu o mundo, que esqueceu a natureza. A base da verdade é o esquecimento da natureza. A lógica é a forma dada ao discurso de modo a permitir. A lógica é a forma dada ao discurso de modo a permitir que algum pensamento enuncie a verdade sobre as coisas. A busca do pensamento ocidental foi sempre por um princípio estável e ordenador do mundo. Isso se deve ao fato de que, diante de toda a complexidade da natureza, o ser humano não consegue lidar com o não controle sobre as coisas, com a transitoriedade. O ser humano tem essa necessidade de controlar a vida, controlar a natureza. Então, ele cria esses conceitos justamente para ter a natureza sob seu controle. Mas a gente tem que lembrar sempre que a natureza sempre foge ao nosso controle. E muito, abissalmente. O indivíduo possui uma necessidade psicológica de permanência, de duração, de ter controle sobre o mundo. A partir disso, é construído um novo mundo que, diante da instabilidade da vida, cria formas, filtros, certos esquemas para delimitar o que é válido daquilo que não é, limitando, assim, o próprio conhecimento humano. Citação. Inventar fábulas sobre um outro mundo diferente deste não tem sentido a não ser que domine em nós um instinto de calúnia, ou seja, é justamente uma espécie de auto-sabotagem. A gente se auto-calunia, digamos assim, né? De depreciação, de receio. Neste caso, nos vingamos da vida como a fantasmagoria de uma outra vida distinta e melhor do que esta. Tem sempre isso, né? É sempre em prol do melhor, é sempre em prol daquilo que está para além do ideal. Nietzsche odeia isso. Qualquer pretensão, o que é pretensioso. Quem é você para dizer o que é melhor para a vida, o que é certo, o que é errado? Pretensioso. Um aspecto importante a ser considerado é a suposta relação de causalidade que existe na natureza. Eita, aí, essa parada é incrível. Problema da causalidade. A ideia de que tudo tem uma causa e de que toda a causa tem um efeito nada mais é do que uma característica do modo como percebemos as coisas. O raciocínio lógico nos faz crer que por trás de toda ação tem um sujeito que age, ou acredita que age. Entretanto, na visão nietzschiana, não há sujeito da ação. A ação é tudo. Uma ação é um conjunto de diversas e inúmeras forças em constante conflito na tentativa de prevalecerem. Não existe um sujeito, existe um batalhão inteiro de sujeitos. Não é só uma... E aí vai ser justamente um ponto que ele rompe um pouco no espectro disso da força, não necessariamente da causalidade, mas dessa coisa da força, com o Schopenhauer, da vontade, com o Schopenhauer. Porque o conceito de vontade, como o Schopenhauer tem, digamos assim, na sua obra magna chamada O Mundo como Vontade e Representação, para Schopenhauer,
existe uma vontade intrínseca no mundo da natureza, mas é um conceito singular, um conceito único. E para Nietzsche, na realidade, o conceito de vontade ele é absurdamente plural. Tá entendendo? Então, não existe uma causa. Existe um quadrilhão de causas, porque existe um quadrilhão de forças. Não existe um fator, existe um batalhão de fatores. O conceito de causalidade é falho, não é porque uma coisa fez, tipo assim, não é porque eu fiz tal coisa que outra coisa aconteceu. A minha ação pressupõe um conjunto de diversos fatores. Diversos fatores. E isso a gente pode levar para diversos âmbitos. A gente, por exemplo, pode levar até a nossa própria construção como ser humano, com personalidade. Não é apenas um acontecimento da nossa vida que determina quem a gente é. É um conjunto de fatores. Não é só, por exemplo, aquele acontecimento em si, apesar do próprio acontecimento ser fruto de um conjunto de fatores. Mas até mesmo, como é que é? Tipo assim, o fato de eu estar nessa posição específica, dentro de uma situação específica, vamos supor, o fato de eu estar fisicamente em um local, num espaço específico, com uma perspectiva específica, com pessoas específicas, com um clima específico, num país específico, numa cidade específica, tudo isso são fatores. Tudo isso, todas essas coisas influenciam na formação das coisas. Não existe causalidade. Causa e efeito. Esta dualidade não existe provavelmente jamais. Na verdade, temos diante de nós um contínuo do qual isolamos algumas partes. Logo, torna-se difícil realizar o ato interpretativo, visto que não existe apenas um elemento causal que paira sobre os objetos, e sim uma imensidão de causas em um contínuo e constante processo de conflito, no qual isolamos algumas partes. Portanto, ao que parece, todo ato de interpretação torna-se, no mínimo, limitado. Caralho. Tá vendo a importância desse filho da puta? Esse cara é um gênio, meu irmão. Ele marcou uma temporalidade. É impressionante como um leigo não consegue perceber isso. No sentido que, assim, eu tô falando do impacto, um choque. Um impacto que esse pensador trouxe a toda uma estrutura de pensamento. É o martelo. E para parafrasear o próprio Nietzsche, foi uma dinamite. Ele é dinamite. Deixa eu só ver qual é a frase mesmo. Nietzsche. Dinamite. Eu sou dinamite. Aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Conheço a minha sina. Um dia meu nome será ligado à lembrança de algo tremendo. Estou até emocionado. De uma crise como jamais houve sobre a Terra. A mais profunda colisão de consciência. De uma decisão conjurada contra tudo o que até então foi acreditado, santificado e querido. Eu não sou um homem, sou dinamite. Desgraçado. Será nesse momento que Nietzsche romperá intelectualmente com o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Mesmo Schopenhauer tendo sido grande fonte de inspiração para o filósofo do martelo, principalmente no que concerne na sua teoria da vontade forjada em sua obra célebre, O Mundo como Vontade e Representação, justamente, será nesse mesmo tema a vontade que Nietzsche irá além do pensamento schopenhaueriano. De acordo com Nietzsche, a vontade para Schopenhauer se expressa de maneira singular, como se houvesse apenas uma única vontade que se apodera dos objetos e do mundo ao redor do indivíduo. Como dito anteriormente, a vontade é completamente plural e diversa, não sendo possível haver apenas uma vontade, e sim várias vontades, não só do objeto, mas principalmente do próprio indivíduo, sendo difícil delimitá-lo justamente como apenas um agente causador. E essa citação ela é do bem do mal. Ainda há engenhos acostumados à introspecção que acreditam que existem certezas imediatas. Por exemplo, eu penso, ou imagino eu que seja justamente a referência a Descartes, ou como era a crença supersticiosa de Schopenhauer, eu quero. Como se nesse caso o conhecimento conseguisse apreender seu objeto pura e simplesmente enquanto coisa em si,
sem alteração por parte do objeto do sujeito. O vulgo acredita que o conhecimento consiste em chegar ao fundo das coisas. Por outro lado, o filósofo deve dizer-se: se analiso o processo expressado na frase eu penso, obtenho um conjunto de afirmações arriscadas, difíceis e talvez impossíveis de serem justificadas. Por exemplo, que sou eu quem pensa, que é absolutamente necessário que algo pense, que o pensamento é resultado da atividade de um ser concebido como causa, que exista um eu. Enfim, que se estabeleceu de antemão o que se deve entender por pensar e que eu sei o que significa pensar. Então, assim, existe um batalhão, uma imensidão de fatores. Não é só uma coisa, não é um eu penso, não é um eu tenho vontade, não é um eu afirmo, não é um eu faço, não é um eu executo. Esse eu pressupõe um monte de coisas. Essa é crítica, não é apenas uma vontade, são vários. Logo, será a partir desse momento que se faz presente uma possível intersecção. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Será que tá filmando isso aqui? Acho que tá. Sério, se não tiver filmando, eu vou ficar bizarramente puto. Logo, será a partir desse momento que se faz presente uma possível intersecção entre o pensamento nietzschiano e a hermenêutica, visto que não existe apenas uma vontade que se apodera das coisas, mas sim um conjunto de vontades e forças em constante conflito. Nietzsche se propõe a analisar quais são essas forças e o que de fato há por detrás dessas forças, quais são suas verdadeiras intenções. Surge nesse momento uma nova forma de interpretação do mundo, uma interpretação que exige o questionamento, a desconfiança, uma hermenêutica da suspeita. Tumbar. Entramos agora propriamente no processo de interpretação das entidades simbólicas, ou seja, como a gente fez todo um processo da análise das estruturas que foram impostas, digamos assim, ou que se perpetuaram, ou que foram predominantes durante todo um processo histórico. Durante toda a história do pensamento, a gente fez uma análise de quais são essas estruturas. Agora, digamos assim, a tarefa nietzschiana é analisar o que existem por detrás dessas estruturas. A gente analisou as estruturas, o que existe por detrás das estruturas. Desta maneira, surge um novo método interpretativo que consiste em desmistificar os fenômenos e revelar quais são as forças e vontades por detrás dos significados e conceitos. O termo hermenêutica da suspeita é constantemente atribuído a Nietzsche devido a uma afirmação do filósofo Paul Ricoeur, na qual se referiu que o filósofo do martelo, junto a Marx e Freud, pertenciam a uma escola da suspeita. Veremos até que ponto esse rótulo pode ser de fato útil. Ou seja, a hermenêutica da suspeita é um termo interessante, mas vamos ver que não necessariamente esse termo abarca o pensamento nietzschiano como um todo. A hermenêutica da suspeita surge no intuito de analisar e suspeitar acerca de todos os fenômenos sociais ou físicos que foram historicamente instituídos, caralho, que falha gramática. A partir dessa suspeita, dessa desconfiança, podemos adentrar o fenômeno analisado e descobrir quais são, de fato, as verdadeiras forças e, consequentemente, as intenções por detrás do objeto analisado. Será a partir desta desconfiança que será possível identificar a causa real que os fenômenos conscientes foram ou não prejudicialmente imergidos. A princípio, esta forma de interpretação do mundo parece bastante razoável, visto que o ato de suspeitar torna-se gatilho para uma desconsideração daquilo que já estava instituído e possibilita a interpretação do mundo a fim de alcançar alguma espécie de certeza, causa ou verdade por detrás dos fenômenos. Entretanto, o problema de caracterizar Nietzsche e oferecer uma hermenêutica da suspeita é que essa atitude, por muitas vezes, é facilmente mal interpretada por aqueles que alegam que interpretações que se perpetuaram e que se instauraram durante o processo de desenvolvimento intelectual humano devem ser desconsideradas ou ignoradas. Ou seja, qual é a falha do termo da hermenêutica da suspeita? Uma hermenêutica da suspeita, digamos assim, ela se propõe a analisar aquilo que está por detrás, mas esquece aquilo que está acobertando, digamos assim. Ou seja, ela
se propõe a analisar aquilo que está velado, mas ignora aquilo que velou. Tá entendendo? Ou seja, digamos, termos práticos, deixa eu ver se consigo construir um exemplo prático. Se por acaso a gente está analisando o cristianismo, certo? E a gente percebe que aquilo que está por detrás, muitas aspas, né? Muitas aspas. Aquilo que está por detrás, coloco aspas justamente por aquela coisa de não poder estabelecer algo que seja universal, né? Uma coisa objetiva. Se a gente afirma que por detrás, digamos assim, pensamento, pronto, vai dar certo agora, que até pegando o pensamento nietzscheano de que por detrás do cristianismo, que o pensamento cristão, digamos assim, é talvez covarde, alguma coisa desse sentido, né? Com todas aquelas coisas da humildade, da compaixão, e que isso são aquilo que ele chama de, como é que é, uma alma de escravo, né? Uma coisa desse sentido. A gente não só deve se focar nisso que a gente encontrou, mas também na própria estrutura cristã, não ignorando aquilo que velou e focando apenas naquilo que está velado, mas aquilo que velou. Esse é o ponto. Pelo contrário, para o filósofo Martelo, elas possuem imensa importância. Visto que Nietzsche é considerado filósofo Martelo, é necessário haver algo para se martelar, para desconstruir. Logo, este pensamento não reflete inteiramente o pensamento nietzschiano, pelo fato de que, como será visto no decorrer desse ensaio, o filósofo tanto rejeita qualquer tipo de certeza final acerca dos objetos, quanto se interessa ostensivamente pelas interpretações imediatas e problemáticas instituídas. Ou seja, ele se interessa tanto por aquilo que está por detrás, mas também, o que eu repeti, por aquilo que velou, né? Por aquilo que, pela camada que está velando. A ideia de que os motivos atribuídos a um fenômeno frequentemente diferem dos verdadeiros motivos que operam tal fenômeno, ou seja, o fato de sempre haver algo a ser desvelado, não é de modo algum inovador. Calma, só explicando esse final aqui. A ideia de que os motivos atribuídos a fenômenos frequentemente diferentes dos verdadeiros, né? Tipo assim, a ideia de que existe algo a ser desvelado não é de forma alguma inovadora. Tipo, o pensamento nietzschiano, ele já tinha consciência disso. Então, não é de nada inovador esse termo, né? Hermenêutica da suspeita. Vamos lá, estamos no final já. Genealogia da moral. Pronto, a gente entra propriamente agora no método, né? A última pergunta. Com isso, surge o método e o conceito de genealogia, ou seja, o ato de ir até o cerne, o gene, uma espécie de análise ou estudo da origem. A ideia de que existem fenômenos simplesmente dados como conceitos, proposições e até mesmo nossas experiências tem significado apenas em relação à perspectiva das quais fazem parte. Calma. Quando eu falo que tem apenas relação às perspectivas das quais fazem parte, isso significa, elas têm relação apenas com os contextos aos quais elas fazem parte. Vamos entender melhor isso agora. Nietzsche rejeita a visão de que há um conjunto de conceitos e relações conceituais que necessariamente impomos à nossa experiência. Em vez disso, ele argumenta que existem muitos sistemas de conceitos diferentes e incompatíveis entre si. Não temos como avaliar esses sistemas de um ponto de vista externo e neutro para determinar qual é o melhor. Ou seja, voltando, as coisas elas se desenvolvem a partir das forças, das vontades, das sobreposições dessas forças, certo? Visto que todas elas buscam a dominação. Como algumas são dominadas e outras dominam, as coisas elas vão se desenvolvendo a partir deste processo. Dependendo, o ponto é que, a partir de cada contexto específico, essas coisas vão desenvolvendo de maneira também específica. Ou seja, em um determinado contexto, uma força se desenvolveu de tal maneira, mas em outro contexto, essa força pode ter desenvolvido de outra. Em termos práticos, cada sociedade se desenvolve de uma maneira pelo fato de que o processo de desenvolvimento de cada sociedade é único, é individual. Tá entendendo? E aí entra a questão do perspectivismo, ou seja, você entender o contexto, a perspectiva da qual aquele ambiente, aquele desenvolvimento histórico, político, social foi inserido.
Nietzsche percebe que, ao analisar os conceitos, símbolos e estruturas históricas, certas práticas sociais se repetiam ou estavam presentes em várias outras sociedades ao mesmo tempo. Entretanto, isso vai ser explicado. Entretanto, ao analisar a fundo, o filósofo percebe que essas estruturas ou símbolos que se perpetuaram só se deram a partir de um desenvolvimento específico com certas funções específicas. E que, no fundo, em relação aos valores, aos sentidos que eram atribuídos a essas práticas, estas variavam e muito entre as sociedades. Logo, o que existe em si são diferentes perspectivas que se deram ao longo da história, e não conceitos intrínsecos e universais. Isso vai ser dito, mas, por exemplo, o que a gente consegue, por exemplo, perceber é o conceito de certo, o conceito de errado, punição, todas essas coisas, certos ideais, eles existem. A gente consegue perceber que eles se repetem em várias sociedades, mas a forma como essas coisas são realizadas, a forma como o conceito de bom age, como o conceito de errado age, como o conceito de punição age, ou a proposta da punição é executada, é diferente. Neste sentido, Nietzsche corta completamente as relações com o pensamento kantiano no que concerne às estruturas ou formas puras a priori. Segundo Kant, a maneira como conhecemos o mundo depende das formas puras de entendimento, ou categorias, que são especificações de nossos conceitos mais fundamentais das relações entre eles. Kant argumenta que esses conceitos e relações são uniformes para todos os agentes racionais. Nietzsche aceita a afirmação kantiana de que os conceitos estruturam a experiência. No entanto, esses conceitos de estrutura são completamente plurais e diversos, variando em cada sociedade de inúmeras maneiras possíveis. Não existe uma causalidade singular, são inúmeras causas e estruturas que fundamentam a experiência, consequentemente o entendimento humano. Portanto, o que existe no mundo são inúmeras e diversas perspectivas que tiveram um desenvolvimento muito específico e se conservaram durante o tempo. Dado que nossas experiências são constituídas por essas perspectivas, Nietzsche acredita que a compreensão desses fenômenos sociais requer atenção à perspectiva no qual elas fazem parte, ou seja, no contexto ao qual elas fazem parte. Será nesse momento que ele mais se aproximará da tradição hermenêutica, a partir do método genealógico. Método genealógico. Está no final. Como dito anteriormente, os significados dos conceitos não são transparentes para os agentes. Logo, existe algo por detrás a ser desvelado ou revelado. As perspectivas que se perpetuaram através da história são passíveis de análise e de interpretação. E será nesse momento que Nietzsche mais se aproxima da tradição hermenêutica. A genealogia revela, assim, que as transições entre esquemas conceituais e a persistência desses esquemas são explicadas por processos sociais e psicológicos não racionais. Uma das grandes propostas da genealogia é a compreensão de fenômenos como, por exemplo, a moralidade. Aí que entra a genealogia da moral. No momento em que se assume erroneamente que a moralidade é um fenômeno unificado, com partes que se alinham, com um objeto unificado, com um significado unificado, Nietzsche apresenta-o como um conjunto de fatores completamente variados e diferentes entre si, se conservando apenas por um acidente histórico. O filósofo realiza o mesmo método acerca dos fenômenos sociais em geral. Ele pensa que compreender qualquer fenômeno social em particular, punição, códigos morais, ideais políticos, etc., requer situar esse fenômeno em seu contexto histórico. Uma observação muito pertinente em relação a esses fatores que se conservaram durante a história é o fato de que, em muitas sociedades, certos padrões de conduta se repetem, entretanto, com significados e propostas completamente diferentes, aquilo que eu tinha dito da punição e tal. Em relação ao ato de punir, ele escreve que, enquanto o costume, ato e drama, ou seja, a forma, né, da punição é relativamente constante entre as sociedades, o significado, a proposta, o propósito da punição, a expectativa associada à execução de tais procedimentos é fluido, difere. Os mecanismos de punição, restrição, inflição, sofrimento, etc., são relativamente constantes, mas o significado não é. Ou seja, justamente porque cada sociedade se desenvolve de uma maneira, de uma forma específica. Então, consequentemente, o significado que é atrelado a essas certas estruturas que se repetem nas sociedades é completamente diferente. Essa é uma das razões pelas quais é necessária uma abordagem genealógica. A genealogia traça as conexões históricas contingentes entre os fenômenos,
mostrando como elas emergiram, e como elas foram transformadas e persistiram. Os fenômenos podem ser compreendidos e entendidos apenas em seu contexto históricos e sociais. Logo, um julgamento isolado nunca é verdadeiro em si, nunca é universal, e sim verdadeiro para um contexto de desenvolvimento histórico-social específico, não sendo, portanto, possível estabelecer uma moral ou um julgamento em si que seja o mais correto ou mais verdadeiro. Porque tudo isso varia de um processo de desenvolvimento específico. Entretanto, Nietzsche se propõe a realização de um processo de avaliação dessas perspectivas. Visto que todas as perspectivas são estabelecidas através da valoração da natureza, ou seja, tudo é valor, o que o filósofo realiza é a avaliação do valor dos valores. Voltamos, portanto, ao conceito de vontade e poder. Isso vai ser explicado agora direito. O filósofo tenta mostrar que certas perspectivas devem ser rejeitadas, pois entram em conflito ou negam a vontade de poder. Ou seja, existem certos julgamentos e, consequentemente, certas morais que são contra a própria natureza. A moral que nega a vida é aquela que segue uma vontade de poder negativa, provindo de forças reativas. A moral no qual sempre é contrária ao que de fato existe e a favor daquilo que está fora da vida, da criação, da fantasia, do que não existe, do niilismo. Portanto, as perspectivas podem ser medidas em termos de vontade de poder. Assim, Nietzsche elabora um processo de crítica imanente pelo fato de que a vontade de poder está presente em todas as perspectivas. Ou seja, o que a gente pode fazer, digamos assim, é avaliar quais, a partir do método genealógico, e entendendo como é que cada processo, a partir do processo de genealogia, nós conseguimos entender quais foram as estruturas que persistiram e, a partir do conceito e a partir disso, fazer uma análise paralela à vontade de poder. Então, por exemplo, quando a gente analisa o cristianismo, por exemplo, a gente, de acordo com Nietzsche, o cristianismo ele segue uma linha de vontade de potência negativa, porque ela nega a vida, o niilismo, ela coloca o valor na vida, coloca o valor da vida fora da vida, né? Mesma coisa com talvez até mesmo o marxismo, como uma coisa utópica, o positivismo. Então a gente, se for para, digamos assim, avaliar cada desenvolvimento histórico específico, avaliar uma moral em relação a se ela nega a vida ou se ela é a favor da vida. É apenas nesse sentido que Nietzsche avalia as coisas. Não tem conceito de certo e errado, não tem melhor ou pior talvez tenha, mas não tem conceito de certo ou errado, não tem conceito de bem e mal. Mas sim, se está de acordo com a vida ou não está de acordo com a vida. Portanto, no método genealógico, a partir de um processo de análise social histórica, talvez fosse melhor ter descrito histórico-social, é possível criticar as perspectivas com base imanentes em termos de vontade de poder. Isto nos permitirá mostrar, consequentemente, que certas perspectivas são preferíveis a outras. No entanto, Nietzsche não acha que isso nos dará uma perspectiva final e única. Sempre haverá perspectivas diferentes e incompatíveis entre si, que são igualmente bem justificadas. Conclusão. Vou só repetir isso aqui. No entanto, Nietzsche não acha que isso nos dará uma perspectiva final e única, ou seja, dizer que essa moral é melhor que aquela e aquela é pior que essa. Não. Sempre haverá perspectivas diferentes e incompatíveis entre si, que são igualmente bem justificadas, tendo seu processo específico. Conclusão. Até parece com rejeição. Tendo em vista os aspectos abordados acerca do pensamento nietzschiano, é de fato possível fazer certas relações com a tradição hermenêutica no que tange sua proposta de interpretação não só da natureza, mas acerca de toda a experiência humana. Entretanto, as conclusões, os métodos e as formas que o filósofo se utiliza tendem a uma espécie de relativismo, visto que, como vimos anteriormente, sempre haverá perspectivas diferentes e incompatíveis entre si, que são igualmente bem justificadas. Contudo, mesmo não possuindo motivos para acreditar que existe uma melhor perspectiva, tem uma vírgula aí. Existem perspectivas melhores e piores do que outras.
Ao analisar e criticar as perspectivas, tendo como base imanente a vontade de poder, Nietzsche se afasta do relativismo extremo e se aproxima, de alguma forma, a algo mais concreto. Fato. Esta crítica é sempre historicamente situada. Não geramos e avaliamos perspectivas ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Sempre existe um contexto específico. Diante de tudo isso, Nietzsche rejeita a ideia de que existem fenômenos naturais, sociais e avaliativos unitários, nitidamente indistinguíveis. O que parece unificá-lo de uma perspectiva não é de outra, não havendo, portanto, um método hermenêutico que exclua o caráter contingente histórico. Além disso, ele não oferece nenhum conjunto específico de procedimentos que se deve seguir. Ele está sempre aberto à revisão, sempre trata suas próprias hipóteses como provisórias. Um possível processo hermenêutico que pode ser atribuído a Nietzsche é aquele que admite o não verdadeiro como condição da vida. Admitir que o não verdadeiro é a condição da vida é opor-se audazmente ao sentimento que se tem habitualmente dos valores. Uma filosofia que se permita tal intrepidez se coloca apenas por este fato além do bem e do mal. Excelente frase. Portanto, tomando como base o que foi descrito ao decorrer deste ensaio, pode-se concluir que, a partir de uma interpretação e estudo genealógico acerca das interpretações históricas consolidadas junto à utilização do caráter mais essencial à vida, a vontade de potência, Nietzsche se afasta do modelo hermenêutico tradicional e torna possível o surgimento de uma nova hermenêutica, uma hermenêutica que considera os opostos, que considera o falso, uma hermenêutica que irá além do homem. Esse final foi muito bem escrito, parceiro. Cara, não me garanti muito. Que considera o falso, uma hermenêutica que irá além do homem e qualquer estrutura, uma hermenêutica para além do bem e do mal. E assim acaba a porra do meu texto. Essas foram as referências. Então, assim, conclusão. Stop share. Voltamos. Acho que já está gravando. Conclusão do tema. Depois dessa leitura, que me deixou até cansado, o que a gente pode, digamos assim, concluir é que o Nietzsche, ele é um pensador que vai influenciar, impactar toda uma temporalidade, todo um momento histórico. Ele é dinamite, ele vai ser o martelo, ele vai destruir tudo. E essa é a proposta dele. É a desconstrução, é o desvelamento. Mesmo, e aí que é o interessante. Ele não se propõe, o que ele faz? Ele não traz uma filosofia, ele não traz uma resposta. Ele simplesmente quebra tudo e deixa para você decidir o que faz. Tá entendendo? As coisas, elas existem. Você, e aí que entra toda a coisa do Übermensch, do Homem-Homem, transvalore, esse termo é importante, transvaloração dos valores. Tá entendendo? Crie seus próprios valores. Entenda, a partir do método genealógico, quais foram as estruturas de dominação, quais foram as estruturas que persistiram, que se perpetuaram, que dominaram, que foram impostas à sociedade, e a partir disso, crie seus próprios valores, justamente para não haver algo que imponha a você. Claro que isso é uma perspectiva um pouco difícil e utópica, talvez, de ser feita, né? Muitos dizem que, inclusive, o Übermensch é mais religioso do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, ele tem pensamentos absolutamente importantes. E é interessante o seguinte, o Nietzsche, ele, mesmo que ele flerte, digamos assim, uma espécie de relativismo, ele não é propriamente um relativista no sentido pleno da palavra. Porque o que ele faz é o seguinte, se pegue o conceito, a sua ideia, a sua opinião, a sua concepção e agarre-a com tudo. Mas considere que você possa estar errado. Considere que possam existir outras perspectivas. Lute, enfim, batalhe, argumente, acredite, mas acredite sabendo que não é uma verdade universal aquilo que você está defendendo.
tenha sempre uma proposta, e é isso que ele fala de ser um espírito livre. Seja capaz de revisionar, de revisar as suas ideias, as suas opiniões, sempre, sempre. Eu queria terminar esse vídeo, porque de fato ele tá longo pra caralho, com uma citação de uma carta que ele escreveu à irmã dele, a Elizabeth Nietzsche, que fala a seguinte coisa, só para terminar. Tá aqui. Te escrevo isso, querida Elizabeth. Vou até trocar o que você está referindo. Te escrevo isso, querida Elizabeth, só para contar as verdades mais comuns para os crentes. Toda verdade na fé é infalível. Ela cumpre aquilo que o crente espera encontrar nela. Porém, não oferece a mínima base para estabelecer uma verdade objetiva. Aqui, os caminhos, aqui, os caminhos dos homens se dividem. Se queres alcançar a paz e a felicidade, então crês. Se queres ser um discípulo da verdade, então busca. Um abraço. Tamo junto.